A falar sobre funções de várias variáveis. Nesse capítulo 3 do livro, são funções, quer dizer, com valores reais. Depois, mais tarde, nós vamos estudar aplicações de RM e RN. Agora, bom, nós queremos estudar derivadas dessas funções. A derivada sendo entendida como sendo a taxa de crescimento do valor da função quando se desloca dentro do domínio o ponto de a variável independente dentro do domínio da função. Quando as funções são de uma só variável, então a variável só pode ir ou para um lado ou para o outro. Então a gente tem a noção de derivada à direita e derivada à esquerda. Mas quando se tem funções de várias variáveis, se você tem um ponto do domínio da função, então, se eu quero estudar a taxa de crescimento dessa função, quando eu parto do ponto A, eu tenho uma infinidade de direções diferentes. Então, a gente tem que qualificar esse tipo de derivada. Tradicionalmente, se U é um subconjunto do espaço euclidiano RM, tradicionalmente se estudam as derivadas parciais dessa função, que são as derivadas dessa função quando se toma a variável independente variando ao longo de um segmento de reta paralelo a um dos eixos. Então, df sobre dxi no ponto A é a derivada da função quando eu restringo a função a um segmento de reta que seja paralelo ao iésimo eixo. Ou seja, isso aqui vai ser a derivada, como toda derivada tem que ser um limite desse tipo aqui, de f de A mais t é I menos f de A sobre t. Então, essa derivada, chamada iésima derivada parcial, a derivada parcial em relação à iésima variável, nos dá informação a respeito do comportamento da função ao longo da reta paralela ao iésimo eixo do RM, que passa pelo ponto A. Eu quero advertir logo de início que o nome da variável, se é x, ou y, ou z, ou o que seja, não importa. O que importa para nós é que é o primeiro, em relação à primeira variável, a segunda, a terceira, a quarta. O i é que importa. A notação mais precisa, mais adequada, adequada do ponto de vista lógico, seria não mencionar variável nenhuma, deixar só di e df. Mas eu não vou seguir essa norma, esse costume, porque, embora às vezes isso aqui cause confusão, porque eu estou chamando de x uma variável, de y outra, essa notação é mais conveniente quando se estudam situações como mudança de variável. Aí as fórmulas ficam muito mais naturais. Então,
fica estabelecido esse princípio, estabelecida essa convenção, esse acordo, que df sobre dx de xi no ponto A significa a derivada de f em relação à iésima variável. Ok? Vou dar logo um exemplo para salientar a diferença que existe entre função, uma das diferenças entre funções de uma variável e funções de n variáveis, que é o exemplo clássico da função f de R2, definida assim: f de x, y. A propósito, como sempre, em R2 as variáveis não são x1 e x2, as coordenadas do ponto são x e y. Em R3, x, y e z. Então f de xy vai ser xy sobre x2 maior mais y2, se o xy é diferente da origem. E na origem igual a zero. Então essa função, se eu quiser calcular as derivadas dela no ponto 0, no ponto 0, 0, ambas as derivadas são iguais a zero, por uma razão muito simples, é que essa função se anula sobre o eixo do x e se anula sobre o eixo dos y, por conseguinte a derivada dela em relação a x e em relação a y, naquele ponto ali, é igual a zero. Entretanto, essa função, apesar de ter essas duas derivadas, existirem as duas derivadas parciais, essa função é descontínua. Nós já sabemos disso. Porque se nós tomarmos se pegar um ponto TA, TB e fizer T tender para zero, o limite dessa função, bom, nós já vimos isso aqui antes. Essa função pode ser escrita assim: então essa função, se eu chamar de θ esse ângulo aqui, se eu fizer o t tender para zero, isso aqui vai ser constante, vai depender do ângulo constante ao longo daquela reta. Então essa função é descontínua. Então a função pode possuir derivadas parciais, todas as derivadas parciais num ponto, e ser descontínua naquele ponto. Para evitar essa situação desagradável, a gente introduz restrições. Tradicionalmente, a restrição, que é sempre, isso aí algum tempo atrás, que era a distinção, a restrição mais natural era considerar funções cujas derivadas parciais são contínuas. Quer dizer, a gente define uma função como sendo uma função de classe C1
quando ela possui derivadas parciais em todos os pontos do seu domínio. Se ela possui derivadas parciais em todos os pontos do seu domínio, então estão definidas ficam definidas nesse domínio N funções reais, que são essas derivadas parciais. Uma função chama-se de classe C1 quando essas derivadas parciais são contínuas. Para funções de classe C1, nós vamos ver que, então, a função de classe C1 ela tem derivadas parciais, por definição, em todos os pontos, e essas derivadas parciais definem N funções reais que são contínuas. A função f, então, ela é necessariamente contínua. Isso não se segue imediatamente da definição, tem que ser provado. Mas com o prosseguimento dos estudos de funções de várias variáveis, se percebeu que as boas propriedades das funções de classe C1 decorrem de um fato delas serem diferenciáveis. Função diferenciável é um conceito que nós vamos definir agora. E toda função de classe C1, isso é um teorema que nós vamos provar já já, toda função de classe C1 é diferenciável. Diferenciável, intuitivamente, significa uma função que pode ser bem aproximada por uma função linear. Quer dizer, eu tenho uma função que em cada ponto existe uma função linear que aproxima essa função. Essa função linear desempenha o mesmo papel da derivada de funções de uma variável. Então, essa é que é a noção de função diferenciável. É o seguinte: f de u em r se chama diferenciável no ponto A, que é um ponto pertencente a U, quando ela cumpre a seguinte condição: quer dizer, aqui eu tenho A, como o domínio é um conjunto aberto, então existe uma bola de centro no ponto A, que está inteiramente contida no conjunto, de modo que se eu tomar acréscimos por vetores cuja norma é menor do que o raio dessa bola, eu ainda estou dentro do domínio da função. Então, a gente vai, sempre que eu escrever isso aqui, eu estou admitindo implicitamente que o V é tão pequeno que A mais V ainda está em U. Então, esse aqui é o acréscimo que a função sofre, que o valor da função sofre quando eu passo do ponto A para o ponto de A mais V. Esse acréscimo se escreve como sendo uma parte linear. Bom, eu vou explicar isso direitinho agora. Para que a função seja chamada diferenciável, em primeiro lugar, ela deve possuir as derivadas parciais, naquele ponto. Ela tem que ter todas as derivadas parciais naquele ponto. Em segundo lugar, essas derivadas parciais vão constituir os coeficientes de uma forma linear, que é a boa aproximação desse acréscimo. O vetor V tem coordenadas α1, αn. Então, uma função se chama diferenciável quando, primeiro, num ponto, quando primeiro ela possui todas as derivadas parciais naquele ponto. Em segundo lugar, se eu der a esse ponto um acréscimo passando de A para A mais V, o acréscimo que a função sofre se decompõe, pode ser escrito como sendo uma parte linear, quer dizer, uma função linear do vetor V, mais um resto. Esse resto deve cumprir
a importantíssima condição de que o limite de R de V sobre o módulo de V igual a zero. Essa condição aqui contém o verdadeiro significado da diferenciabilidade. Porque se eu tiver uma função que tem derivadas parciais num ponto, eu posso sempre escrever essa igualdade aqui, onde, por definição, o resto é a diferença entre o primeiro membro e a primeira parcela do segundo membro. Então isso não diz nada. O que diz realmente é esse fato, é que o resto é um insignificante diante do acréscimo. Quer dizer, o R de V dividido pelo módulo de V tende para zero. Quando o acréscimo vai se tornando cada vez menor, é claro que se o V tende para zero, o R de V também tende para zero, porque senão o quociente não ia ter limite zero, né? Porque o R de V é igual a R de V sobre o módulo de V, isso é a coisa mais óbvia que existe, vezes o módulo de V. Então, como isso aqui tende para zero, isso aqui também tende para zero, então o resto tende para zero. Significa que o resto tende para zero, mas o resto tende para zero apenas não é suficiente. É preciso que não só ele tenda para zero, quando o V tende para zero, como ainda que ele seja pequeno em relação a V, insignificante em relação a V. Dividido pelo módulo de V, ainda assim tende para zero. Ok? Então isso aqui é uma função diferenciável. Então, o exemplo mais importante de função diferenciável é dado pelo teorema que nós vamos ver agora. Toda função. Bom, isso aí é diferenciável no ponto. Diferenciável, pura e simplesmente, sem especificar o ponto, significa que é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Toda função de classe C1 é diferenciável. Isso é um critério extremamente prático, porque se você possui uma função cuja expressão é dada explicitamente, então basta calcular as derivadas parciais, verificar que as derivadas parciais são contínuas, então conclui que ela é diferenciável. E a diferenciabilidade é uma hipótese que tem várias consequências boas, como nós veremos logo em seguida. Toda função de classe C1 é diferenciável. A demonstração eu vou fazer no caso de m igual a 2. Quer dizer, é uma função de duas variáveis, x e y. Então eu tenho uma função de duas variáveis, x e y, que possui duas derivadas parciais, existem em todos os pontos x e y pertencentes ao domínio. O domínio é um subconjunto do plano. Ok? Então isso aqui é a minha hipótese, que é uma função de classe C1. Então eu vou pegar um ponto arbitrário em U e vou examinar. Eu já sei que existem as derivadas parciais e, além de existirem essas derivadas parciais, elas definem funções contínuas. As derivadas parciais dependem continuamente
do ponto XY pertencente ao conjunto aberto U. Então eu vou pegar um ponto arbitrário e vou mostrar que a função é diferenciável nesse ponto. Para isso eu examino o resto. Eu dou a esse ponto, vou chamar de C, ponto AB, e vou, aliás, não preciso chamar, eu tenho que, o resto, eu vou passar desse ponto AB para um ponto HK. O ponto AB passa para A mais H, B mais K, quer dizer, sofre um acréscimo dado pelo vetor V. Então, o resto correspondente a esse vetor V vai ser igual a F de A mais H, B mais K, menos F de AB, menos DF sub dx do ponto AB, vezes H, menos DF sub dy no ponto AB, vezes K. Corresponde a essa parte aqui. Essa é a parte, o valor da função, o acréscimo da função, menos a parte linear. E eu quero provar que R de V dividido pela norma de V tende para zero. Para isso, eu vou fazer o que a gente sempre faz, né? Quando tem uma situação com duas variáveis e você tem dois acréscimos, a gente soma e subtrai uma parte mista, que seja, então isso aqui é igual a F de A mais H, B mais K, menos F de AB, menos F de A, B mais K, mais F de A, B. Esse aqui está muito espremido. Eu vou subtrair aqui eu vou seguir o que eu faço sempre aí no livro, de agora em diante vamos fazer isso sempre, que é o seguinte: quando eu estiver tratando de uma situação em que se refere a um ponto determinado fixo, eu não vou especificar que a derivada é tomada naquele ponto. Eu vou escrever aqui, mas de agora em diante eu não vou escrever mais. Esse aqui, quando eu escrever df sobre dx, significa que é no ponto AB. Esse aqui é o resto. Então, esse resto, ele tem essa parte aqui, que eu posso encarar como sendo a função de uma variável é a primeira variável da função, e que eu passei do ponto A para o ponto A mais H. Então eu uso o teorema do valor médio para funções de uma variável, que eu só terei a primeira variável. Então isso aqui vai dar a derivada dessa função, que como função de uma variável, a derivada dela é a derivada parcial de f em relação a x. Num ponto intermediário, um ponto entre A e A mais H é um ponto da forma A mais θ1H, onde θ1 é um número compreendido entre 0 e 1.
Analogamente, isso aqui eu posso considerar como sendo tá bom. Mas isso aqui fica f de a b mais k menos f de ab. Isso aqui eu considero uma função só da segunda variável y, que passou de valor b para o valor b mais k. Isso aqui é o acréscimo dessa função. Então, esse acréscimo, pelo teorema do valor médio para funções de uma variável, é igual ao derivado dessa função em relação à segunda variável eu vou cumprir o que eu tinha dito, não vou especificar o ponto, fica subentendido que é o ponto AB. Agora, eu vou fazer o V tender para zero, mas V tender para zero eu vou dividir o R de H pelo módulo de V, que é a raiz quadrada de H2 mais K2, que é isso aqui, que eu tenho que mostrar, que esse resto tende para zero. Então isso aqui, que coisa chata, né? Vocês estão aqui e ninguém me disse nada. Eu usei o teorema do valor médio de uma forma errada. Ninguém reclamou. Próxima aula eu vou dizer que 1 mais 1 igual a 33 e vocês vão ficar caladinhos aqui, né? Tá certo, 1 mais 1 igual a 33. Isso aqui multiplicado por H. Então isso aqui fica df sobre dx no ponto A mais θ1h b mais k menos df sobre dx, isso aqui subentendido que é no ponto AB, vezes h. Botei o h em evidência, agora eu estou dividindo por h raiz quadrada de h2 mais K2. E a mesma coisa ali. Agora eu vou fazer quando H e K tendem para zero, quer dizer, quando o módulo de V tende para zero, quando a raiz quadrada de H2 mais K2 tende para zero, de R de H, K, sobre a raiz quadrada de H2 mais K2, é igual à soma desses dois limites aqui. Acontece que, como a função é contínua, ou melhor, as derivadas parciais são admitidas contínuas, naquele ponto pelo menos, e contínuas em todos os pontos. Então, essa diferença aqui tende para zero, porque isso aqui é calculado no ponto AB. Então, H e K tendem para zero, o θ1 é um número compreendido entre 0 e 1. Esse θ1 varia com H, mas não tem importância. Ele varia, mas ele está sempre compreendido entre 0 e 1, de modo que quando eu multiplicar por H, ele vai dar um resultado menor do que o próprio H. E aqui esse fator fora do colchete tem valor absoluto menor do que 1, ou igual, na pior hipótese é igual a 1, porque o valor absoluto dele é igual ao valor absoluto de H dividido pelo raiz quadrada de H2 mais K2, que é maior do que ou igual ao valor absoluto de H. Então dá menor, isso aqui é limitado por 1. A mesma coisa aqui, também esse fator é limitado por 1 e esse aqui tende para zero.
Então esse limite é zero e então a função é diferenciável. Toda função de classe C1 é diferenciável. Bom, eu fiz a demonstração para duas variáveis simplesmente porque eu não quis ficar escrevendo umas expressões enormes aqui, né? Mas a ideia para 3, 4, 5, 10, 200 variáveis é a mesma coisa. Só que, em vez de somar e subtrair um termo, eu tenho que somar e subtrair n termos. n-1, aliás. Oi? Eu não estou lhe ouvindo direito. Por favor, fale mais alto. Eu acho estranho que a definição de diferenciabilidade é feita exclusivamente para algum termo, não como no caso do R que a gente definia para determinação. Não, todas as definições básicas que nós dermos aqui para funções diferenciáveis, etc., é sempre para funções cujos domínios são conjuntos abertos. A razão para isso é que, como eu disse antes, você tem um ponto, você quer estudar o valor da função, a variação que a função sofre quando você parte desse ponto e dá um acréscimo a ele. Eu não quero ter limitações, eu quero poder dar acréscimo em todas as direções. Então, por isso é que eu suponho que ele é aberto. Mais tarde, bem mais tarde, nós vamos estudar situações em que você tem uma aplicação diferenciável cujo domínio não é necessariamente um conjunto aberto, mas é um aberto com bordo, por exemplo, uma bola fechada, coisa assim. Aí você faz as variações só na direção que você pode. O problema é que quando você tem um conjunto, assim, por exemplo, que tem uma fronteira e pega um ponto que está na fronteira, aí as variações dele não são suficientes para determinar o valor de todas as derivadas, porque você não pode variar em todas as direções. Então você não tem a noção de derivada, que a gente vai ter daqui a pouco, que é uma transformação linear. No caso aqui, de funções de reais, as derivadas são vetores ou funcionais lineares, é o gradiente ou a diferencial. Mas todos os domínios das funções diferenciáveis que nós considerarmos aqui, todos os domínios são conjuntos abertos, a fim de que eu possa tomar os deslocamentos em todas as direções. Ok? Bom, então a primeira consequência do fato de que toda função de classe C1 é diferenciável é que toda função de classe C1 é contínua. Veja bem, porque eu supus que as derivadas parciais são contínuas, mas a priori isso não diz que a função é contínua. Porque as derivadas parciais determinam, impõem certas restrições sobre o comportamento da função somente ao longo dos segmentos de reta paralelos aos eixos. Então a gente podia imaginar que a função de classe C1 ela tem derivadas parciais, portanto ela é contínua nas duas direções dos eixos, ou das n direções dos eixos, mas não é contínua em geral. Ela é contínua por causa disso aqui, porque toda função diferenciável é necessariamente contínua, porque quando eu tomar, já vi que o R de V tende para zero. Então, quando eu tomar o V tendendo para zero, o R de V tende para zero, e isso aqui também tende para zero, porque são as coordenadas do V. Então, toda função de classe C1 é uma função contínua. Ok? Outro fato básico que constituições, nós estamos estabelecendo as regrinhas fundamentais para lidarmos com funções diferenciáveis e funções de classe C1, etc. Outro fato básico é a derivada da função composta. Então, para isso, eu vou considerar o seguinte. Eu tenho uma função f de u em v
U e V são abertos. U é um aberto do RM e V é um aberto do RM. Essa aplicação, ela é tal que ela tem N funções coordenadas. Então, todas elas possuem derivadas parciais no ponto A pertencente a U. Então aqui está U, aqui o V, que é um ponto A, e B é o F do A. Então eu tenho essa aplicação do RM no RN e vou fazer essa hipótese. Depois a gente vai ver que o que eu for dizer vale também para supor que elas têm derivadas, são diferenciáveis. Mas vamos supor só que essas funções coordenadas possuem derivadas parciais no ponto A. Então agora é o seguinte, eu tenho uma função G de V em R que é diferenciável no ponto B igual a F de A. Então aqui está o ponto B e eu tenho aqui uma função G de V em R. Então eu tenho uma função composta, G composta com F. Então, G composta com F de U em R possui derivadas parciais no ponto A e tem-se, quer dizer, isso é o que eu vou precisar por enquanto. Depois eu vou querer que as coordenadas da F sejam todas diferenciáveis, aí eu vou concluir que a G composta com F é diferenciável também. Por enquanto, eu só vou supor que a F tem as coordenadas da F tem derivadas parciais e vou concluir somente que a composta G composta com F possui todas as derivadas parciais e essa conclusão. E tem-se o seguinte, que a derivada parcial de G ou F em relação a xi, naquele ponto, quando eu não disser qual é o ponto, já se sabe, é aquele ponto que eu estou considerando, o ponto A. Para não escrever muita coisa de uma vez. Vai ser essa é a famosa regra da cadeia para funções de várias variáveis do cálculo, que se escreve assim. Você tem uma função G, que é a função de Y, e Y, por sua vez, é uma função de X. Então, dg sobre dxi, que é a derivada da função composta, vai ser a soma de dg sobre dyk, dyk sobre dxi, em relação a k. Essa é a notação tradicional, que aliás é uma notação bastante sugestiva, que é a regra da cadeia tradicional.
É o que está aqui. Esses y. Quer dizer, é que quando as pessoas escrevem isso, as pessoas estão atribuindo uma importância maior às variáveis do que às funções. Que a diferença, uma das diferenças entre matemática pura e matemática aplicada é que em matemática pura a ênfase maior é dada às regras de comportamento das funções, quer dizer, como é a correspondência dada pelas funções. Em matemática aplicada, o foco é todo em cima das variáveis, porque as variáveis são as coisas que você vai estudar. Então, x, y, z, etc., são as variáveis. Então, você tem temperatura, pressão, velocidade, aceleração, essas coisas assim. Então, em vez de destacar o g e o f, em vez de destacar o f, é só dg sobre y, que é dessa variável, isso aqui é a derivada dessa variável em relação a isso. df em relação a x. Mas é tudo está dentro do mesmo contexto. Então essa é a versão que nós vamos apresentar da derivada da função composta. Então g composta com f é uma função cujas derivadas parciais são dadas assim, dg sobre dyk, dfk sobre dxi. Essa aqui fica muito mais bonitinho, dg sobre dyk sobre dxi. Reconheço, mas não sigo. Então o que eu tenho que fazer é, diante das hipóteses, veja bem, essa regra da cadeia para funções derivadas da função composta, se eu supuser pura e simplesmente que as f's e as g's têm derivadas parciais, que a g, por exemplo, possui derivadas, ela é falsa, não é verdadeira. Eu tenho que supor que a g é diferenciável. Pelo menos. Se for de classe C1, tudo bem, melhor ainda, mas é diferenciável. Se G for de classe C1, aí a gente conclui que se G for de classe C1, essa fórmula mostra que a composta é de classe C1, porque tudo que aparece aqui é contínuo. Então, quando G é de classe C1, a composta é de classe C1. Bom, e como é que a gente prova isso? Bom, é só escrever a definição de derivada. Eu quero calcular, mostrar que existe e calcular o valor disso aqui. Então, derivada em relação a xi, eu me lembro da definição, qual é? É isso aqui. Eu faço a variável percorrer um segmento paralelo ao iés no eixo, então eu tenho que verificar qual é o limite de G, de F, de A, de B. De A. Mais T aí. Menos G de F de A sobre T. Esse é o quociente cujo limite, quando T tende para zero, vai dar a derivada parcial da função composta, que é G de F de T. Aqui. Bom, isso aqui em cima você tem G, que é uma aplicação, uma função diferenciável. Então eu uso a definição de função diferenciável. Esse acréscimo é igual a soma isso aqui, só que é G aqui. Então esse numerador aí é a soma de dg sobre dyk no ponto correspondente, no ponto B, vezes a diferença aqui entre f de A
mais TI menos F de A, porque essas são as, desculpe, FK menos FK. Mais, e eu estou me apressando muito de botar isso aqui, menos, isso aqui é a parte linear, mais o resto de relativamente a esse acréscimo. Tudo isso ainda tem mais uma coisa que eu vou botar aqui. Esse ρ aparece agora pela primeira vez, mas ele poderia ter aparecido antes. Eu posso dizer aqui o seguinte, que na definição de função diferenciável, em vez de R de V, eu posso escrever R de V como sendo ρ de V vezes o módulo de V. E dizer que quando V tende para zero, o ρ de V tende para zero. Às vezes é mais conveniente, como agora, por exemplo, escrever sem o denominador, escrever ρ de V vezes V. Esse ρ de V é simplesmente o R de V dividido pelo módulo de V. Quando é o limite, quando V tende para zero, significa que o V não pode assumir o valor zero. Então eu posso fazer aquilo. Então eu vou chamar de ρ de T aqui. E porque o vetor V depende da variável T, o resto é tudo constante. Isso aqui é o ρ de T, dividido por T. E o problema qual é a sua pergunta? Não tem que ser R da diferença do... O K é o índice do somatório, o resto da fora do somatório, o K não tem. Peraí, vamos com calma. Isso aqui o que é? G de f de A menos f de V, isso aqui vai ser a diferença, essa soma vai ser soma de dg sobre dyk multiplicado por f de A mais t fk de A mais ti menos fk de A, não é isso? Mais, sem o t para não atrapalhar, mais um ρ de t, que vai ser o resto, isso aqui é soma, não tem K, não, é ρ de t multiplicado pela diferença, pelo módulo desse vetor, A mais ti menos f de A, ok? Onde o ρ de t, eu estou chamando tudo como dependendo só de t, porque de fato depende só de t, onde o limite, quando t tende para zero, de ρ de t é zero.
Ok? Muito bem. Agora, se eu divido isso aqui por t, então fica isso aqui dividido por t, só que aqui, como é dividido por t, e o t pode ser positivo ou negativo, e aqui está um módulo em cima, então eu boto debaixo, fora do módulo. Ok? Senão eu tenho que botar mais ou menos. Agora eu vou fazer o t tender para zero. Quando eu faço o t tender para zero, eu posso botar esse t aqui dentro. Vou fazer o t tender para zero. Quando o t tende para zero, isso aqui tende para quê? Isso aqui é a derivada dessa função. Então, isso aqui é a soma de dg sobre dyk dfk sobre dxi, né? Claro, estou tomando a derivada em relação à iésima variável. Então, essa expressão, quando o t tende para zero, o limite, quando o t tende para zero, isso aqui tende para esse valor aqui, que, ou seja, tem a outra parcela ali, que é a derivada parcial vai ser essa soma aqui, ok? Mais isso aqui. O que é que acontece? O ρ de t tende para zero, e isso aqui tende para a derivada, o valor absoluto da derivada df. Isso aqui é o valor absoluto isso aqui é a derivada de f sobre dxi. Aí vocês vão me perguntar, peraí, você não disse ainda o que era a derivada de df sobre dxi, porque f, aqui na sua hipótese, na sua situação, o f é uma função de n variáveis. O que é isso? Aqui no livro é porque eu pulei esse pedacinho. Tem uma observação seguinte: do mesmo jeito que você define a derivada parcial de uma função real, você pode definir a derivada parcial de uma aplicação que tem valores em Rn, porque você toma a derivada de cada uma das suas componentes. E então a derivada, em vez de ser um número, vai ser um vetor. Quer dizer, deixa eu explicar isso aqui. É uma coisa bem simples. Quando você tem uma função de u em Rn, ela tem n componentes, então você pode definir df sobre dxi como sendo o limite de f de a no ponto a mais ti, menos f de a sobre t, do mesmo modo. Define exatamente do mesmo modo, só que essa diferença aqui, esse quociente da diferença por t vai ser um vetor. Então a derivada vai ser um vetor. Não sei se eu falei isso, né? Não falei não, né? Se aqui em vez de r for Rn, isso aqui vai ser um vetor, então isso aqui vai ser esse limite vai ser um vetor cujas componentes são as derivadas parciais das funções coordenadas. Então, voltando aqui, está claro agora para você? Não sei se ficou. Então, isso aqui é o que eu estava
como eu tinha pulado essa observação a respeito disso aqui ser um vetor, eu não tinha considerado isso. Tinha posto um FK aqui, mas não tem. Aqui eu vou... Então fica demonstrada essa regra, que é uma regra da cadeia para funções de várias variáveis, que é uma coisa que, como eu disse, já é bem conhecida do cálculo. Essa expressão aqui, que é aquilo aqui, dg sobre dxi é igual a soma dg sobre dyk sobre dxi, soma em k. Bom, isso tem umas consequências bem interessantes, que são as seguintes. A primeira diz respeito... Bom, a ordem tem que qual que é a primeira, qual a segunda? Uma que diz respeito à derivada direcional. Eu vou... Talvez essa não seja a ordem aqui. Não. É sim. Derivada direcional é uma coisa realmente nova para funções de n variáveis. Porque aí nós temos até agora considerado só derivadas parciais, derivadas nas direções dos eixos, mas nada nos impede de, dada uma função definida num aberto UDRN, com valores reais, e um ponto A pertencente a U, para cada V pertencente a Rn, eu considerar a derivada de f na direção daquele vetor v, no ponto A. É um número que é chamada derivada da função f em relação, na direção do vetor v. E como é que a gente faz essa derivada? Imitando a definição de derivada parcial. A derivada parcial fica sendo um caso particular da derivada direcional. Isso aqui, derivada de f na direção do vetor v, é, por definição, o limite, quando t tende para zero, de f de a mais tv menos f de a sobre t. O que significa que eu estou considerando a função f restrita a essa reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor v, e estou olhando para a taxa de crescimento dessa função ao longo dessa reta. Então, essa é a derivada naquela direção. Isso é um conceito extremamente relevante, e então as derivadas parciais se reduzem agora a casos particulares das derivadas direcionais, que aí no caso da derivada em relação a um vetor unitário dos eixos. Nos livros de cálculo tradicionais, a derivada direcional é considerada somente no caso em que o vetor v é unitário. Mas com isso a gente perde o fato de que essa derivada direcional, nós vamos já ver que ela depende linearmente do vetor v. Então eu perco isso. Se o vetor obriga ele a ser unitário, eu não posso multiplicar por uma constante. Derivada direcional é imediato, a partir da definição, que se você tiver, se w for igual a alfa v, a derivada direcional de f em relação a w é igual a alfa vezes a derivada direcional de f em relação a v. É imediato. Quer dizer, se eu caminho nessa reta com uma velocidade dupla, a derivada vai ser 2 vezes maior. Por quê? É só substituir w por v aqui e, em vez de t, botar aqui, por exemplo, se w é igual a alfa v, eu ponho alfa t aqui embaixo. Ok? Então, df sobre dw no ponto A, por definição, isso aqui, será que é verdade? Vamos ver. Por definição, isso aqui vai ser o limite
quando t tende para zero, de f de A mais TW menos f de A sobre t. Espera aí, mas W é alfa V, então fica T alfa V, então alfa TV menos f de A sobre t. Aqui eu posso fazer o seguinte, multiplico por alfa e divido por alfa. Então fica agora a mesma coisa, isso aqui fica, eu vou deixar o t aqui, T alfa V. Então isso aqui fica W, fica isso aqui, então esse aqui estou dividindo pelo mesmo, fica f de A mais SV, ou VSW, dividido por S, menos f de A sobre S, onde S é igual a alfa T, ou T alfa, tanto faz. Então isso aqui vai dar a derivada de f em relação a V no ponto A, multiplicado por alfa. Então a derivada direcional, assim definida, depende, não posso dizer ainda que depende linearmente do vetor V, mas ela depende linearmente do vetor V quando a f é diferenciável. Por uma razão muito simples, é que a derivada direcional, quando a f é diferenciável, a derivada direcional possui uma expressão extremamente simples, que é a parte linear da definição de função diferenciável. Então, a derivada direcional é simplesmente uma combinação linear das derivadas parciais. Com a definição tradicional dos livros de cálculo, eu acho que os livros de cálculo hoje em dia não fazem mais isso. E alguns físicos ainda impõem isso, que o vetor tenha comprimento 1, mas é bobagem isso. Então, essa que é a expressão. No caso tradicional, você tem esse alfa aí, no caso de duas variáveis, é cosseno e seno, que dá dos dois ângulos, do ângulo formado pelo vetor V com o eixo do x. Então, isso aqui. Por quê? Veja bem. O que é, afinal de contas, a derivada direcional? A derivada direcional é definida assim, foi definida desta forma, tá certo? Eu tomei o vetor V aqui. É claro que, como o t vai tender para zero, eu posso sempre supor que A mais V é um ponto dentro do domínio da E. Então é definida dessa forma. Colocando isso dentro do contexto de matemática rigorosa, o que eu tenho aqui é o seguinte: eu considero o caminho
Quer dizer, esse caminho é um caminho retilíneo que passa pelo ponto A e que tem vetor velocidade constante igual a V. É claro que para um T próximo de zero, para um T dentro do intervalo, isso aqui, 0 delta, então o A mais TV ainda pertence ao domínio U. Então, nesse caso, eu posso considerar por que eu não vou considerar isso assim, não. Vou deixar que eu estava considerando só para T positivo, mas eu não vou considerar só para T positivo. Existe esse conceito de derivada direcional em relação ao vetor V, em que você impõe a condição que o T seja positivo. Chama-se derivada de Gateau. Derivada de Gateau é quando eu suponho a derivada sobre D com T positivo. Corresponde ao fato de você ter a derivada lateral, derivada direita ou derivada esquerda, e a direita ou a esquerda sendo determinado pela direção, pelo sentido do vetor V. Muito bem, então eu tenho o lambda de T definido assim, aqui o ponto A. Então eu tenho o caminho lambda, aqui o zero, aqui o delta menos delta, lambda aqui. E então a df sobre dv no ponto A é simplesmente a derivada da função composta. F composta com lambda é uma função de real de uma variável real. Então df sobre dv no ponto A é a derivada dessa função no ponto zero. Então a derivada direcional é simplesmente a derivada no ponto zero dessa função composta. Essa função composta é simplesmente a função que leva t em f de A mais TV. O V e o A são mantidos fixos e o t vai variando. Então o f de A mais TV o A mais TV é um ponto desse segmento e f de A mais TV é o valor da função aqui nesse ponto, a função f nesse ponto, e a derivada no ponto zero é esse número aqui, esse limite. Então a derivada direcional é a derivada de uma função real de uma variável real. Ok, então, diga. Isso aí equivale geometricamente a interceptar. Fala mais alto, por favor. Isso equivale geometricamente a interceptar o gráfico da função no interplano. Um pouco mais do que isso. Não. Não, é um pouco mais do que isso, porque eu tenho o tamanho do vetor V. O tamanho do vetor V determina aumentando. Nós vimos, se eu multiplicar o vetor V por 2, a direção fica a mesma, mas a velocidade fica duplicada. Mas é quase isso que você falou. Então a derivada direcional é a derivada da função composta, que é uma função real de uma variável real, quer dizer, f composta com lambda. Então eu quero calcular f composta com lambda, linha no ponto zero. Bom, eu tenho a fórmula aqui. Derivada da função composta nós acabamos de ver. É igual a derivada, a soma das derivadas parciais de f em relação a xi multiplicado pela derivada de lambda linha de zero. Isso aqui no ponto T, no ponto A, vezes lambda linha I de zero.
K, né? Para ficar de acordo. Agora, quais são as coordenadas lambda K de T? São os números A, I mais T alfa I. Então a derivada em relação a T, isso aqui, é a késima coordenada do vetor V. Consequentemente, isso aqui vai dar então, as derivadas direcionais são combinações lineares quando a função é diferenciável. Suas derivadas direcionais são combinações lineares das derivadas parciais. Então, você tem uma fórmula para a função diferenciável, você tem uma fórmula extremamente simples e elegante de calcular as derivadas direcionais quando você conhece as derivadas parciais e você toma em relação ao vetor. Então, a gente vê imediatamente que a derivada direcional em relação ao vetor V é uma função linear do vetor V. Depende linearmente das coordenadas do vetor V e os coeficientes dessa função linear são as derivadas parciais. Ela também se escreve, a gente olhando aqui, a gente vê que é o produto interno do vetor V por um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Esse vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais é chamado vetor gradiente. Onde o gradiente da função f no ponto A é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais de f naquele ponto. Esse vetor, no caso, que é o caso que a gente vai considerar de funções diferenciáveis, esse vetor resume, ele contém todas as informações a respeito do crescimento ou decrescimento da função, como nós veremos na próxima aula. Ele aponta para a direção onde a função cresce mais rapidamente. E o seu comprimento determina a velocidade desse crescimento. Então, o gradiente é realmente um dado importante. Quer dizer, a derivada direcional df em relação ao vetor V é o produto interno do gradiente por V. Quer dizer, você conhecendo o gradiente, você conhece todas as derivadas direcionais. E o que é o gradiente? O gradiente são as derivadas parciais. O vetor cujas coordenadas, ele engloba, põe todas as derivadas parciais juntas. Quer dizer, as derivadas parciais que no começo, das primeiras coisas que eu disse hoje, parecia um instrumento extremamente fraco, porque não permitia nem sequer para concluir que a função era contínua, agora aparecem para funções diferenciáveis, ela aparece como cruciais. Determinam as derivadas em todas as direções. Professor, Diga. voltando um pouquinho atrás, faça um exemplo de uma função diferenciável que não seja de classe 1. Não, existem sim, mas funções diferenciáveis que não são de classe 1, esses exemplos assim estão no livro Curso de Análise, volume 2. Eu não sei se aqui eu pus como exercício algum exemplo desse, eu acho que não. Bom, uma coisa interessante também que vale para funções com valores reais é que o teorema do valor médio é verificado sob forma de igualdade, como a gente gostaria de ter
E só tem nesse caso. Ou seja, no caso de funções com valores numéricos. Nós já vimos que para caminhos o teorema do valor médio sob forma de igualdade não vale. Mas para funções vale. Quer dizer, se você tem uma função diferenciável, e se você tem um segmento de reta, você tem um ponto A pertencente ao domínio e um vetor V, de modo que o segmento de reta A, que liga A mais V, ainda está contido no domínio. Função. Então, a hipótese é que esse segmento de reta esteja contido no domínio. Se não for assim, o teorema do valor médio não vale. Então, f de A mais V menos f de A é igual a soma de df dxi no ponto A mais θ V vezes alfa I. Onde V, alfa I são as coordenadas do vetor V, e θ, como sempre, é um número estritamente compreendido entre 0 e 1. Isso é a mesma coisa, né, que o produto interno do gradiente da função em algum ponto interno. Esse A mais θV é um ponto do intervalo do segmento de reta que liga A até A mais V. Esse é o produto interno do gradiente pelo vetor V. Isso aí também reduz-se ao caso de derivada da aplicação composta, porque basta considerar o caminho retilíneo. Tem um caminho retilíneo lambda. Para demonstrar esse fato, considera o caminho retilíneo que está contido em U e considera a função f composta com lambda. Esse lambda de t é igual a A mais tv está contido em U por hipótese, que o segmento de reta está contido em U. Então eu considero a aplicação composta. Do intervalo 0,1 com valores reais, f composto com lambda, leva um ponto t em f de A mais tv, e aplico, isso aí é uma função real de uma variável real, e aplico o teorema do valor médio para funções reais de uma variável real. O f composto com lambda de 1 menos f composto com lambda de 0 é igual a f composto com lambda derivada num ponto θ entre 0 e 1, vezes o comprimento do intervalo 0, 1, que é 1. Então isso aqui é isso aqui. Agora é só ver o que é f composto com lambda linha. Isso aqui e isso aqui. O que é f composto com lambda no ponto 1?
No ponto 1, isso aqui é f de A mais V. No ponto 0, isso aqui é f de A. E isso aqui nós já sabemos, é a derivada direcional no ponto A mais θt, que é isso aqui, o gradiente de f no ponto A mais θt, A mais θv, produto interno por V, que é isso aqui. Então vale o teorema do valor médio sob forma de igualdade, que isso só vale aí para casos de funções que têm valores numéricos. Bom, então na próxima aula nós vamos ver como é que o gradiente nos informa a respeito do crescimento da função e vamos ver alguns exemplos concretos de situações desse tipo.